Olá, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? O nosso calendário primeiro, né? Terça-feira foi ontem, certo? Dia 28. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro. Temos atividade hoje, tá? Hoje nós temos folhinha, né? E temos também livro de ciências, tá certo? Então vamos lá. Continuando as nossas atividades sobre hora, tá? Nós vamos trabalhar bastante essa questão de hora. Teve bastante crianças que errou nas provas, essa questão de hora, de minuto, tá? Então nós temos que trabalhar bastante isso. Depois vamos trabalhar na sala também, tá? Vamos lá. Horas, minutos e segundos. Continuando a nossa aula de ontem. Deixa eu te deixar grande aqui, um tanto aqui. Você sabia que demora de 15 a 30 minutos no máximo para se encher um balão de ar quente? Um balão consegue subir no ar porque o ar dentro dele é mais quente do que o ar do lado de fora. Sendo mais quente, o ar dentro do balão é mais denso, mais leve que o ar do lado de fora, e isso faz subir uma força chamada empuxo, que empurra, na verdade, eu acho que impulso, não sei se essa seria a palavra certa, né? Mas está na atividade que a tia pegou. Que empurra o balão para cima. Eu acharia que chamada impulso, né? Não sei se seria a palavra correta, né? Que empurra o balão para cima. Então, pensa, aí tá falando que dentro do balão, certo? O ar ali é mais quente, e isso, sendo assim, o ar fica mais leve, por isso que ele sobe, tá certo? Isso daqui é uma curiosidade, porque nós vamos trabalhar um probleminha aqui embaixo. Observe nos relógios o tempo que foi usado para encher o balão de ar quente. Aqui, balão começando a encher, tá? 10, o ponteiro pequeno, a tia ia falar aqui, mas não pode, né? Atenção ao ponteiro pequeno e ao ponteiro maior. E o balão cheio, olha a hora que ele terminou, tá? A que horas o balão começou a ser enchido? A que horas o balão estava cheio? Lembra? Aqui observando, tá? Dá para saber certinho, prestando atenção no ponteiro que marca a hora e no ponteiro que marca o minuto. Agora vamos pensar aqui, olha a pergunta. Quantos minutos levou para encher este balão? Lembra que a tia explicou, até nós fizemos uma atividade na sala, né? Sobre isso, as crianças que estão na sala com a tia, né? Mas a tia explicou o seguinte: quando nós contamos o minuto aqui, como no relógio de ontem a tia mostrou os pontinhos pequenos. Então, nós contamos de 5 em 5, né? 5, 10, 15. Então, vocês vão fazer o seguinte: prestar atenção na onde começou, onde o ponteiro estava, marcar aonde ele terminou e contar os minutos até chegar lá, onde terminou, tá? Vou voltar aqui. Você leu que para encher um balão de ar quente demora de 15 a 30 minutos. Agora imagine este outro balão, que é menor do que o primeiro, tá? Então esse é menor. Ele começou a ser enchido na mesma hora que o outro. Então nessa mesma hora aqui. Mas levou apenas 15 minutos.
tá? Então, ele começou essa hora e levou 15 minutos. Quando o balão começou a ser enchido, às 10 horas, o ponteiro da hora estava apontando para o 10 e o minuto apontava para o 12, tá? Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Então, ó, começou a encher, tá? Ele percorreu, certo? Fez a primeira voltinha, andou primeiro 5 minutos, depois andou mais 5, andou mais 5, tá? Agora tá perguntando assim, observe as partes que ele andou, tá? Quantas partes iguais no relógio há entre 12 e 1, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, bem grande. Aqui, entre o 12 e o 1, há quantas partes iguais? Quantos pedacinhos aqui? Para chegar aqui, tá? Agora, deixa eu te arrumar aqui para ler. Quantos minutos se passaram do primeiro para o segundo relógio? Então, do primeiro para o segundo relógio. Certo? Daqui para cá. Quantas partes iguais no relógio há entre o 12 e o 3? Agora, vocês vão pensar o 12, aqui, vai olhar esse, né? O 12 e o 3, tá? Quantas partes iguais? Quantos pedacinhos aí para chegar lá? Quantos minutos se passaram do primeiro relógio ao último? Então, desse daqui até esse, quantos minutos passaram então? Agora, ó, depois de 15 minutos, o ponteiro das horas passou um pouquinho do 10 e o dos minutos aponta para o 3, indicando que se passaram 15 minutos. São 10 horas e 15 minutos, tá? Então, olha, pensando, lembra que a tia falou que o ponteiro do minuto vai andando, o da hora também anda um pouquinho, ó. Tá vendo o risco onde ele estava? Está pontilhado, ele andou um pouquinho. Então, ele vai andando bem devagar. Então, quando eu marco o minuto, eu não posso deixar o ponteirinho da hora em cima do 10. Tá? Ele tem que andar um pouquinho, ok? Agora, no livro de ciências, a tia colocou aqui, ó, o 3, o 4, tá? Na página, eu não deixei aqui no computador da tia, tá? Mas na página 66, tem uma experiência para fazer, né? Nós vamos ver se a gente faz ela na sala de aula e se a tia conseguir, eu vou mandar um vídeo junto com a aula da tia, um link que eu achei muito interessante sobre uma experiência que é mais ou menos desse tipo, tá certo? E aí a gente vê se a gente consegue fazer ela depois dentro da nossa sala, tá? Então vamos lá, ó, livro de ciências, páginas 63, 64, 65. Responde as perguntinhas aqui, são perguntas curtas, tá? Então, simples, tá bom? Deixa eu te achar o livro aqui para vocês. A imagem do livro da tia não está muito boa, não. Qualquer coisa vocês usam de vocês, tá bom? Ó, nós estamos trabalhando o solo, tá? E aí, essa parte que fala um pouco da poluição do solo, para a tia chegar no assunto aí que a gente não trabalhou ainda. Poluição do solo. Ao visitar sua plantação, o pai de Alice percebeu que algumas pessoas estavam jogando lixo no terreno. Veja a placa que ele colocou no local. Já aí, aqui, ó. Proibido jogar lixo neste local, sujeito a multa. Então, aqui nós temos a placa, tá? Jogue o lixo na lixeira. Um recadinho aqui. A perguntinha: você já viu uma placa como essa e onde?
Muitas das atividades que o ser humano realiza no ambiente podem prejudicar o solo. Veja, o lixo depositado sobre o solo, o derramamento de produtos químicos e o despejo de esgoto podem causar a poluição do solo. Nós já falamos muito sobre isso, né? O solo e a água. O lixo depositado de forma inadequada no solo prejudica somente o ser humano? Vocês vão colocar lá para ti. Além disso, o uso de agrotóxico de forma inadequada pode provocar o acúmulo de substâncias tóxicas no solo que podem chegar às plantas e, consequentemente, nos alimentos que o ser humano ingere. Quando uma pessoa ingere alimentos contaminados pelos poluentes ou entra em contato com o solo contaminado, ela pode ficar doente. Entre os problemas de saúde estão a verminose. Então, pode, além das doenças, né, que a pessoa pode ingerindo alimentos, né, contaminados, também tem a parte de verme, né, que pode ser causada. Então, aqui que a tia queria falar um pouquinho, sobre o desgaste do solo. Ao cultivar plantas, criar animais e extrair materiais, muitas vezes o ser humano provoca o desgaste do solo. O desmatamento, a queimada e a erosão são as causas mais comuns do desgaste do solo. Nós temos visto, né? A tia queria bem trabalhar isso com vocês esses dias, porque são tempos que nós temos visto muita queimada, né? As pessoas têm colocado fogo no mato, isso tem causado muito problemas, tem matado os animais, isso tem prejudicado o solo, tá? Por isso que a tia não queria deixar de trabalhar isso com vocês. O desmatamento. O desmatamento é a retirada permanente da vegetação de uma área para a construção de estradas e de moradias, para plantações, entre outras atividades. Mas de que maneira o desmatamento prejudica o solo? Veja, o solo da área foi desmatado, fica exposto a ações do vento e da água da chuva, que geralmente provoca a erosão. Tá? Então, o que acontece? Tirou a mata, tirou o mato, o que aconteceu? O solo ficou exposto, tá certo? Além disso, sem vegetação, o solo é atingido diretamente pelos raios solares, o que provoca seu ressecamento, dificultando o desenvolvimento das plantas. Um pouco disso nós já trabalhamos, né? A única coisa que nós não falamos foi sobre a erosão, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, o desmatamento. A queimada. A queimada é uma técnica geralmente utilizada para retirar a vegetação de um local para que seja realizado o cultivo de outros vegetais ou área de pasto para a criação de alguns animais. Muitas vezes a queimada pode se tornar incontrolável e provocar incêndios em florestas, cerrados, campos, entre outros ambientes. A queimada é muito prejudicial, pois provoca a morte de diversos seres vivos presentes na camada superficial do solo. Elimina plantas que protegem o solo contra a erosão. Provoca a perda da parte dos nutrientes do solo. Então, assim, por mais que a pessoa coloca fogo achando que é só para eliminar aquele mato seco, tem várias consequências atrás disso, né? A queimada também é muito prejudicial. Aqui a tia colocou aqui, 3. Além de provocar incêndios e destruir a vegetação, que outros prejuízos ao ambiente as queimadas podem causar? Olha aqui, na folha da tia, a tia colocou o número 3 e o número 4 só, né? Qualquer coisa vocês, porque eu ia dividir as linhas e esqueci de mudar os números.
Qualquer coisa, vocês põem um número aí na linha que sobrar, por favor, para responder a 1 e a 2, tá? Porque, se não me engano, são 4 perguntas, ó. E a tia só esqueceu, são respostas curtas, tá bom? Então, vamos lá, né? Respondam, tá certo? Pra tia. Me lembrando disso. Quer ver? Deixa eu te mostrar que fica melhor. Aqui. Tá vendo que tem 3 e a 4? Então, ó, a 3 é uma resposta curta. Qualquer coisa vocês respondam e na outra linha vocês coloquem o número 1, o número 2, tá? Porque são todas respostas curtas, ó. Respostas bem pequenas, ó. Além de provocar incêndio e destruir a vegetação, que outros prejuízos ao meio ambiente a queimada pode causar? A 3, eu acho que é aqui um pouquinho maior, tá certo? Erosão. A erosão é um processo natural em que ocorre o deslocamento de parte da camada superficial do solo para outro local, geralmente formando buracos e tornando o solo impróprio para o cultivo de plantas. A água, o vento e a variação de temperatura são alguns dos agentes naturais que provocam a erosão. Tá? Então, nós temos aqui, ó. E quando nós falamos assim, dos agentes naturais que provocam a erosão, lembra que a tia disse que a retirada da plantação, da vegetação, deixa o solo sem proteção, né? Então, o solo sem proteção é que vai acontecer isso. Porque se ele estiver protegido pela vegetação, claro que não vai ter esse estrago, né? Não vai ter erosão, porque a erosão é causada pela ação da água, do vento, né? A variação da temperatura. Lembra que a tia falou que tirando a vegetação, o sol bate direto, resseca o solo, tá? Então, tudo isso é causado primeiramente por causa do desmatamento, tá certo? Ó, qual agente natural possivelmente causou a erosão do solo, apresentado na foto acima? Então, aqui nós temos, né? Qual que é o agente natural? Apesar de a erosão ser um processo natural, muitas vezes as ações humanas intensificam este processo. É o que a tia falou, né? É natural porque é causado pelo vento, a chuva e tudo, mas por que isso acontece? Porque, ó, o desmatamento e as queimadas contribuem para que se acelere a erosão, pois quando o ser humano retira a vegetação natural do solo, ele fica descoberto e sem proteção. Assim, quando houver ventos e chuvas, as partículas de solo serão arrastadas, causando a erosão. Foi o que a tia disse, né? Certinho? Aí nós temos lá na próxima página, não lembro se é, não, na próxima tem mais uma, né? 65. Na outra nós temos falando sobre a experiência. Aí vocês dão uma olhadinha lá que é bem interessante a experiência do nosso livro, tá? Precisando da tia, você chame, tá? Uma ótima atividade, fiquem com Deus.